Muito bem, mais um Lidercast. Sempre começo contando como é que minha convidada dessa vez veio parar aqui. Isso aqui é uma recomendação que a gente não pode deixar de atender, né? Me manda uma mensagem meu grande amigo Roberto Mota. Luciano, tem uma amiga que escreveu um livro sensacional. E aí o tema você vai gostar. E ela é psicopata. Eu falei, meu Deus do céu. Não ela, mas o livro, né? Cara, conversa com ela. Eu falei, pô, mas é já, né? Mandei uma mensagem pra ela, a gente marcou, veio do Rio, tá chegando aqui. Então, isso foi uma grande recomendação. Amigo do Mota, é meu amigo. Muito então, querido, Roberto, muito querido. Meu amigo de colégio, Santo legal, Inácio. que bom. Seja muito bem-vinda. A gente começa aqui com 3 perguntas, que são as únicas que você tem que se preocupar. O resto, pode chutar à vontade. Essas 3 você vai. Aliás, como é mulher, eu até abro mão de uma. Tem gente que reclama comigo, você não tem que abrir mão, porque mulher é tudo igual. Eu falei, tá bom, mas vamos lá. Seu nome, sua idade e o que você faz? Eu me chamo Renata Silber, tenho 61 anos. E o que eu faço é um monte de coisa. Pode, nós temos tempo. Bom, enfim, olha só, minha história é a seguinte, né? Eu estudei em Santo Inácio, né? Com o Roberto. Depois eu fiz administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, pela Escola Brasileira de Administração Pública. Aí fui trabalhar em empresa multinacional. Você está acabando com o programa já. Eu só perguntei o que você faz, o que você faz. O que você faz hoje? Eu sou... Faço um monte de coisa aí. O que você dizia? Eu sou psicóloga, sou psiquiatra, então tá bom. sou... Então, no momento, você quer saber o que eu faço no momento? No momento, eu sou escritora, eu sou psicóloga, eu trabalho no mercado financeiro, eu construo casa, eu faço projeto, eu sou decoradora, assim. Tá assim, pouco multitarefa, né? Eu sou super multitarefa. Você nasceu onde? Nasci no Rio de Janeiro. Carioca, da Gema? Carioquíssima, 400 anos de família de Rio de Janeiro. Tem irmãos? Tenho um irmão maravilhoso, uma bênção. O que seu pai e sua mãe faziam, fazem? Meu pai foi deputado desde o dia que eu nascia até o dia que ele morreu. Eu nascia com pai deputado. É federal ou estadual? Não, estadual. Meu pai era judeu, né? Então ele representava a colônia judaica, né, do Rio de Janeiro, né? Quando eu nasci, ele era deputado no Rio e estadual, e ele nunca quis ir para Brasília, né? Então ele nunca foi para federal porque ele nunca quis ir para Brasília, mas ele era deputado naquela época onde que quando ser deputado era muito diferente do que é hoje. Sim, né? Era a época que os caras andavam armados, né? Era uma profissão como outra qualquer, que você tinha um salário, enfim, não era muito diferente do que é hoje. Né? E eu me lembro de criança, né? A gente nas eleições, né? Na porta dos lugares de votação, porque naquela época não era proibido, né? Levando papelzinho, santinho, entregando, e as pessoas falavam, olha que menininha bonitinha, pega o papelzinho do pai dela. Eu falava, vota no meu pai. Enfim. E aí é isso, Sua mãe? Minha mãe era dona de casa. Como é que era o apelido quando você era pequenininha? Tem umas pessoas que me chamam de Rê, tem outras que chamam Renatinha. O que a Renatinha queria ser quando crescesse? A Renatinha queria ser atriz, olha só que coisa louca. Cara, no Rio de Janeiro, você tá com 61? Nós estamos falando de 50 anos atrás. Não, era a época de Regina Duarte, das novelas da Globo. Eu queria ser, na verdade, a Regina Duarte. Isso que eu ia dizer, quer dizer, era uma época que a Globo, novela de Globo, dominava o Brasil. Nós estamos falando de começo dos anos 80, final dos anos 70. É por aí. Afinal, Começo dos anos 80, né? Não, até antes, né? Porque eu sou de 63, então eu com 10 anos eu tinha, sei lá... Você estava em 73. 73, então... Música popular brasileira a milhão, o Rio de Janeiro decolando, porque... Eu me lembro de eu indo aos festivais nacionais de música no Maracanãzinho com meus pais, né? Eu me lembro Fio Maravilha, o Maracanãzinho vindo abaixo, Fio Maravilha. Você viu o BR-3 com o Tony Tornado? Eu fui a alguns, mas o Fio Maravilha foi um que assim ficou na minha cabeça porque o Maracanãzinho veio abaixo. E Maria Alcinda, né? Não era Maria Alcinda? Esse eu não lembro. Era ela? Era ela. No Fio Maravilha não foi ela?
Não era... Cara, não me lembro. Não sei, também não me lembro. Tá bom, faz tempo aí. Faz tempo. Isso é uma característica das pessoas sexys como nós dois, né? A gente tá tão longe. A gente vai ficando na história. Mas então você queria ser atriz? Queria ser atriz. E aí, assim, a gente às vezes, né, a vida vai levando, né, a gente pelos caminhos que a gente não imagina. Meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos e a minha mãe falava pra mim, minha mãe teve câncer no ano seguinte e a gente não tinha família, não tinha mais ninguém. Só tinha eu com 14 anos e meu irmão com 8. Então minha mãe tinha uma preocupação muito grande dela morrer, porque não tinha com quem deixar a gente. E aí ela falou pra mim, minha filha, você tem que fazer alguma coisa que você ganhe dinheiro o mais rápido possível, porque eu não sei quanto tempo eu vou viver, eu não sei se o câncer vai voltar e tal. E aí eu não tive muitas, eu nunca pude mais pensar assim no que eu gostaria de fazer, né? Porque eu tinha aquela coisa de que eu tinha que ser capaz de o mais rápido possível me sustentar. E aí quando eu terminei o Santo Inácio, aí, enfim, entrei na Fundação Getúlio Vargas, porque era uma faculdade com nome, e eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, entrei como estagiária numa multinacional, né, e fiquei lá, acho que 12 ou 13 anos, né, trabalhando no departamento de planejamento estratégico, que era... a gente fazia consultoria da presidência da empresa e foi uma coisa fantástica porque era um trabalho completamente diferente de tudo. Eu acho que foi esse trabalho que me preparou para ser multitarefas na vida. Que ano era isso, mais ou menos? Isso 82, 83, Caramba, mais ou menos. Plano Sarney, auge da hiperinflação. A gente tinha que se virar naquela época. Era um trabalho que você tinha que... Cada dia surgia uma coisa nova, porque a empresa quer apresentar um projeto no Congresso Nacional. Então tinha legislação. Que segmento que era? Era gases industriais. Gases? Tá. Exatamente. E aí você tem que fazer um estudo sobre a China, porque o presidente da empresa vai fazer uma visita para a China. A gente vai fazer uma expansão na América Latina, tem que fazer estudo de viabilidade econômica de projeto. Enfim, era um mundo, né? E então, assim, eu acho que eu tive uma sorte enorme de ter entrado numa área que, em vez de eu ter um trabalho repetitivo, eu tive um trabalho desde o início muito, muito criativo, né? E aí a vida, e depois aí quando eu saí dessa empresa, eu entrei no mercado financeiro, e aí a vida foi me levando, aí a coisa de, num determinado momento da vida, surgiu a coisa de construir casas, né? Aí eu tinha um amigo que era arquiteto, ele fazia os projetos, meu irmão construía, eu auxiliava e tal, mas com o tempo o meu irmão saiu da construção, meu amigo arquiteto deixou de fazer os projetos porque não precisava mais, porque eu aprendi a fazer os projetos, né? E aí eu virei meio que arquiteta, enfim, não oficial, né, mas de vida, engenheira de vida, decoradora de vida, enfim. E num determinado momento eu pensei assim, o que falta na minha vida? Né? O que falta? Falta a área humana. Né? Com que idade você tinha quando você concluiu isso? Sei lá, uns 12 anos atrás, mais ou menos, uns 46, 47. Você chegou naquele nível de maturidade quando a gente começa a olhar para trás e falar... Aí fala o seguinte, eu já fiz tudo, né? Mercado financeiro, construção, sabe? Assim, foram tantas experiências já. O que falta na minha vida? Falta essa parte humana. E aí eu fui fazer faculdade de psicologia. Você foi cursar psicologia? Aí fui fazer psicologia, né? Eu acho que eu entrei, que devia ter uns 46, 47 mais ou menos. E eu fiz 5 anos de faculdade de psicologia, trabalhando no mercado financeiro, atendendo ligação no meio da sala de aula, ficava sentada perto da porta, porque se alguém me ligava eu tinha que correr para o lado de fora para atender na hora das provas. Eu entregava o meu celular para a professora e falava o seguinte, olha, se algum cliente me ligasse, por favor, atende, porque eu tenho que fazer a prova aqui. Sim. E elas atendiam para mim, que elas sabiam o que era essa corrida.
E aí, assim, então assim, minha vida sempre foi muitas coisas ao mesmo tempo. O que você encontrou na psicologia? Abriu um mundo para você? Como é que foi? Eu acho que assim, a gente até vai falar um pouco disso, né, no nosso tema, mas assim, eu acho que eu sou uma pessoa... eu me interesso pelo ser humano, sabe? Eu me interesso pelo ser humano, eu gosto de escutar as histórias, eu gosto muito de escutar as histórias das pessoas, sabe? Eu tenho muito interesse por isso, né? Eu acho que eu sou esfomeada pela história do outro, entendeu? Então, eu acho que a escuta é uma coisa que eu acho fantástica, né? É uma troca de vida, sabe? Então, eu acho que esse foi o meu grande interesse, né? Lá atrás, né? Mas durante muito tempo, eu não pude me dedicar só à psicologia porque eu ainda criava meus filhos, né? Meus filhos eram dependentes financeiramente de mim, eu tinha uma vida no mercado financeiro estruturada, né? E, bom, o tempo passou, né? Os meninos, graças a Deus, hoje são independentes, cada um tem a sua vida e tudo mais. E de um ano e meio, 2 anos mais ou menos, eu comecei esse meu retorno para a psicologia, né? E aí quando eu comecei esse meu retorno, quer dizer, eu comecei com alguns atendimentos sociais, né, atendendo pessoas de graça, né, até porque eu achava que eu tinha que voltar, né, a uma prática, né, e aí era muito bom poder ter a oportunidade de aprender pessoas que precisavam, né? Então eu estava ajudando elas e elas estavam me ajudando também. Né? E aí, você fez isso como voluntária? Na psicologia, né, na psicanálise, né, chama-se atendimento social. Tá. Né? E, bom, enfim. Onde você arrumou tempo para isso? Como é que você regulou o teu tempo para isso aí? Porque se você está no mercado financeiro, aquilo é uma loucura, né? Ele funciona 24 horas por dia, não é? Eu sou muito ligada, Luciano. Eu sou muito ligada. A minha cabeça, às vezes, assim, eu acho que... Eu não sei o que acontece aqui dentro, entendeu? Porque eu penso 50 coisas ao mesmo tempo. Né? Falam que isso é uma característica de mulher, né? Porque o homem não é assim, né? De pensar 50 mil coisas ao mesmo tempo. Não, o homem é uma de cada vez. É uma de cada vez. E uma não se comunica com a outra. Então, quando ele estiver olhando para aquilo... Eu penso 50 coisas ao mesmo tempo. Para você ter uma ideia, eu não tenho agenda. Tá tudo na minha cabeça. Tá tudo aí. Bom, ainda bem que você está com o cérebro bom. Eu vi uma apresentação ontem, eu vi um post no Instagram que eu rachei o bico, era um palestrante. Depois os caras estavam comentando que esse vídeo aí já tem uns 15 anos, né? Ele contando como é que funciona o cérebro do homem e o da mulher. Ele fala, o cérebro do homem é o seguinte, são caixinhas. São muitas caixinhas que não se comunicam uma com a outra. Aliás, elas não se encostam uma na outra. O homem toma todo o cuidado quando ele pega uma caixinha de botar de volta sem que uma se encoste com a outra. E tem uma caixinha lá, que é a preferida dele, que é uma caixinha vazia, não tem nada dentro. Então ele pega aquela caixinha e ele curte aquela caixinha e fica nela, né? E o cérebro da mulher, ele é todo conectado, então ele está o tempo todo... Está tudo ligado. Ela não consegue pensar uma coisa sem conectar com a outra. E aí ele fala, bom, então a mulher vem conversar com o homem e o cara está na caixinha vazia, onde ele fica... E aí a coitada, a pobre da mulher fica ali pensando, ela joga um assunto, o cara, ele não está interessado em mim, né? Ele não está interessado em mim porque ele está ali, está na caixinha vazia, exatamente, né? E ele não consegue saltar de uma eu pra acho outra. que as minhas caixinhas são todas absolutamente emaranhadas, entendeu? É uma confusão só, eu não sei, eu acho que assim, eu não sei como é que funciona, mas eu agradeço muito a Deus, sabe? Porque eu acho assim... Funciona muito bem, né? Eu falo o seguinte, eu acho que de Alzheimer eu não vou morrer de jeito nenhum, entendeu? Porque a velocidade aqui de pensamento, a intensidade dos pensamentos é tal que não tem a menor possibilidade de acontecer. Mas enfim, aí eu ainda hoje eu junto as duas coisas, eu ainda estou no mercado financeiro e eu estou, né, fazendo esse retorno para a psicologia, né? E aí quando eu comecei a fazer esses atendimentos sociais, eu me deparei com algumas histórias de relações abusivas, né? E aí, assim, que me impressionavam, alguns relatos, assim, bem dolorosos, muito devastadores, né?
E aí, assim, aquilo me impressionava. Que era novidade para você? No teu hall de conhecidos, você não... Não, né? Então, assim, aquilo era uma coisa bem impressionante. Na verdade, eu acho o seguinte, né? A gente sempre escuta umas histórias estranhas, né? Todos nós temos pessoas que a gente sabe que viveram coisas esquisitas e tal, mas as pessoas não costumam muito falar, Sim. né? E dentro de um consultório, né? A pessoa, ela derrama aquela devastação toda ali, daqueles sentimentos todos dela em cima de você, né? Então, eu entendo que se o teu trabalho era social, não era com milionários, ou era com pessoal... Não, com pessoas mais simples. Sim. Né? E aonde que as histórias são ainda mais dramáticas. Sim. Né? Porque são muitos problemas que se acumulam. Né? Bom, aí... O que aconteceu? Aí voltamos ao nosso amado Roberto Motta, Sim. que tem a livraria virtual dele, e eu entro na livraria do Roberto e resolvo comprar 2 livros. E um desses livros chamava-se Mentes Criminosas, de um autor americano chamado Stanton Seminoff. E eu começo a ler esse livro, né? E quando eu começo a ler esse livro bate de uma forma brutal com aquelas histórias que eu estava escutando no consultório, né? Então, eu pego uma caneta, né? E eu vou ali sublinhando do início até o fim do livro, não consigo parar o livro, né? Aquela compulsão ali naquele livro, e eu falei assim, caramba, olha só, isso é a psicopatia, né? Isso é a psicopatia, né? E quando a gente conecta, né, as histórias de vida a uma patologia, né, é uma coisa muito impressionante, entendeu? Porque é como se você conseguisse compreender tudo, né, que você não compreendia, né? E o meu livro tem isso, né? Então, mas espera um pouco, antes de você falar do livro aqui, como é que chama o livro? Mentes Criminosas, é o nome dele. Esse foi o livro que eu li, Mentes Criminosas. Tem outro chamado Psicopatas no Poder, não tem? Tem mais um chamado Psicopatas no Poder, que também fala de... Trata da questão... Esse eu não li. Esse eu não li. Mas esse, me fala desse Mentes Criminosas aí. Ele fala de criminoso, é isso? De crime. Ele começa, na verdade, assim, existem muitos livros, Luciano, sobre a psicopatia, né? Sim. Mas a maior parte dos livros que existem sobre psicopatia falam da psicopatia criminal. Né? E esse livro, ele já era um livro que ele já tinha uma abordagem que ia além da criminalidade, que já falava de uma forma de estar no mundo. Né? Uma forma de estar no mundo destrutiva, ou seja, a pessoa pode não ser capaz de matar, né? Mas o dano que ela causa nas relações afetivas é enorme. Né? E aí aquilo bateu muito com as histórias que eu estava escutando, né? E aí por isso é que agora eu vou te falar um pouco do meu livro. Eu resolvi, quando eu resolvi, a característica do meu livro é o seguinte: eu misturo essa construção da ideia do psicopata doméstico, né, com as histórias. Porque eu acho que eu conto histórias no livro também, porque eu acho que esse contar de histórias dá essa humanidade que as pessoas precisam. E eu acho que essa que faz toda a diferença do meu livro, é isso. Você falou um termo interessante aí, psicopata doméstico, né? Quando você bota o adjetivo doméstico ali, você já tirou da cadeia o cara. Já não está na cadeia, não é um assassino. Não. É o que está em casa, do meu lado ali. Isso, né? O que eu falo é o seguinte: o psicopata, assim, da onde que surgiu essa criação desse tema, né? Assim, foi uma ousadia da minha parte, né?
criar psicopata doméstico. Por quê? Né? Porque eu quis juntar, né, as duas ideias. Né? O que a gente imagina? Que existe o psicopata, né, que é aquele que mata, estupra, enfim, faz crimes bárbaros, é capaz de crimes bárbaros, né? Mas a gente sabe também que existe o abusador doméstico, né? Aquele cara que bate na mulher, sim, enfim, né? Ou a mulher que bate no homem. Ou a mulher que maltrata também, porque assim, existe, é muito menos, tá? É uma relação de 3 homens para uma mulher, sim, psicopata. Que eu achei até natural, é de se esperar. Talvez até tenha uma influência cultural nisso também, e é também possível. Força física e etc e tal. Também, pode tudo ser. Isso aí, né? Então assim, eu resolvi juntar, né, essas duas histórias, né? Porque na verdade o que acontece? As características que existem no psicopata criminal e as características do abusador doméstico, elas são as mesmas. Elas são exatamente as mesmas, né? O que está ali, a diferença é uma diferença de intensidade. Entendi. É como se fosse uma mesa de mixagem. Imagina o seguinte, cada ser humano, né, fosse uma mesa de mixagem com diversas características que a gente possui, né, e algumas características que a gente não possui, né? Então, as características, né, do psicopata, né, seriam frieza, deslealdade, falta de respeito com o outro, crueldade, prazer na crueldade, né? O sujeito não tem culpa e não sente culpa, jamais. Ele jamais se responsabiliza por nada. Ele não tem remorso do que ele faz, né? Então, assim, essas são as características que ele possui. As características... Uma pergunta a você. Ele é capaz de ser tudo isso sem perceber que ele é isso? Sim. Ele não... A gente vai falar disso. Tá. A gente vai falar disso. Deixa eu só falar assim, as características que ele não tem. Ele não tem, né, honestidade, ele não tem empatia, né, que é a capacidade de você olhar para o outro, né, e perceber o outro como ser humano, não tem alteridade, não tem tolerância, não tem amorosidade, né, a característica básica deles, né, uma ausência de capacidade de sentimentos profundos, né? Então, aí isso tudo pode funcionar como uma mesa de mixagem, sim, né? Onde tem essas características ruins que o sujeito tem e essas características boas que o sujeito não tem, né? E aí você imagina, né, que a imensa possibilidade de configurações, sim, né, que isso pode ter dentro de cada ser humano. E aí, assim, o que eu resolvi fazer, né, dentro do meu livro foi aproximar, né, e mostrar o seguinte, quer dizer, o sujeito, ele pode não, o psicopata doméstico, ele não mata o corpo, né, eu falo, ele não mata o corpo, mas ele estraçalha a alma, né, ele devasta o outro, ele é capaz de devastar o outro sem dó, nem piedade, sem nem remorso, sem culpa, e ele tem prazer na destruição do outro, né, porque isso é quem ele é, isso faz parte, né, de quem aquela pessoa é. Cara, isso é assustador, né? Especialmente porque quando você bota o doméstico... Porque, olha... Quando você fala psicopata, na minha cabeça e na cabeça da maioria das pessoas, vem um filme norte-americano onde aparece um assassino... O cara com uma faca na mão... Um machado... Não. E aquilo não, aquilo é um... Não vou nem dizer que é uma caricatura, mas aquilo é uma quantidade ínfima, que são aqueles que manifestam dessa forma. Uma coisa muito importante é o seguinte, tá? Que é uma loucura, tá? As pessoas, né? Esse sujeito, ele aprendeu a usar uma máscara social perfeita, né? Então, quem não convive com ele não tem a menor ideia de quem é aquela pessoa, né? Porque ele costuma ser uma pessoa extremamente agradável, extremamente sedutora, né? Porque ele aprendeu muito cedo
a usar essa máscara, porque ele sabe que se ele apresentar para o mundo aquilo que ele é internamente, ele não pode apresentar aquilo para o mundo. Então ele criou um personagem, Jung chama de persona, né? Ele criou um personagem que ele apresenta para o mundo, que esse personagem é a pessoa mais maravilhosa do mundo, entendeu? O cara é capaz de fazer caridade, o cara é capaz de estar dentro da igreja, né? Assim, o cara é capaz de ajudar velhinho, o cara é capaz de ajudar os vizinhos na obra ali do lado, entendeu? O cara é um cara bacana, entendeu? Né? Só que não. Só que não. Entendi. Né? Só que não é nada disso. É que você está falando aí, está vindo na minha cabeça os casos. Aliás, nós estamos lidando com 2 agora, né? Que não sei se encaixa aí, mas tem o caso lá da. Como é o nome daquele cara, do charutão, que agrediu a menina na academia, que agora foi preso, tudo um grandão lá. E eu estava vendo essa história toda lá e era exatamente isso. Quer dizer, o cara é sedutor e tudo até o momento que ele é contrariado. Até o momento que ele não é. Olha só, isso aí. Ponto pacífico, não suportam ser contrariados, entende? O outro, Luciano, o outro não existe. Não existe. Né? Quando as pessoas começam a se relacionar com esses sujeitos, né, talvez a primeira característica que elas vão identificar é como se existisse assim. Quando as relações se constroem, né, vão sempre existir diferenças. Existe você e existe eu. Né? E aí nós somos pessoas que temos histórias de vida diferentes, criações diferentes, às vezes valores diferentes. Então, para a relação ser construída, nós vamos ter que negociar. Nós vamos ter que negociar e encontrar e chegar no meio do caminho. Né? Com uma pessoa dessas, não existe meio do caminho, porque o outro não existe, ele está sempre certo, né? Ele é o dono, né, da verdade. Né? Então, no início, então, na verdade, não existe a negociação, existe um verdadeiro embate sempre. Né? E eu chamo de vítima, né, porque é uma vítima, né, a pessoa que vai se relacionar com um sujeito desses, né? Ela no início, ela entra nesse embate, né? Porque ela tem forças ainda para brigar, né? Mas com o tempo, quem é que aguenta? Ninguém aguenta, entendeu? Porque é insuportável, né? Então, o que acontece? A vítima se submete. E aí permanece nessa relação? E aí permanece nessa relação submetida numa eterna estratégia de evitação de conflito, né? Tentando, já amedrontada, cada vez ficando com mais medo, né? Fazendo de tudo para aquele sujeito não explodir em cima dela. Né? Eu me lembrei, não sei o que, Brenan é o nome do cara. Eu não vi uma essa história famosa agora aqui, e eu me lembro dela dando uma entrevista outro dia, ela contando a história. Então tem vídeos da academia, né? Ela na academia e o cara começa a cortejá-la, né? Sim, são sedutores. E lá, não sei o que, e conversa, e pede telefone, não sei o que, e ela, no começo, né? Pô, cara agradável e tudo mais. Até que ela dá pra trás, dá um não pra que ela dá um não pra ele, o cara vira um perseguidor. E aí as meninas em volta falando, cara, cuidado que esse sujeito aí é perigosíssimo, né? E o cara na academia tocando o terror com todo mundo. E o dono da academia vai lá, ele é complicado mesmo, e o cara tem dinheiro. O cara que tem dinheiro, grandão e tudo, então ela conta uma história de terror, porque o cara passa a persegui-la, né? Olha só, tem uma coisa característica que é o seguinte, eles adoram o não, tá? Adoram o não? Eles adoram o não no início, esse jogo da sedução que eles fazem, né? Se mostram extremamente sedutores. E eles gostam desse não do início, né? É um desafio para eles. É um desafio para eles, entende? Né? Eles têm o outro, a vítima, é um objeto a ser conquistado, é um desafio, eles precisam tomar posse dessa outra pessoa. Então esse nãozinho inicial torna o jogo mais instigante, faz com que eles fiquem mais fissurados ainda, né? Por isso que às vezes o cara, quando toma um não definitivo, né, ele vira um stalker, né? Porque... Cara, tava na minha cabeça, eu ia te perguntar isso agora.
Eu ia te perguntar agora, eu ia falar, me fala do Stalker, né? Porque enquanto é um joguinho, né? Sim. Porque ele vai ficando, quando a vítima é difícil, né? Ele vai ficando mais atiçado, mais atiçado, né? E aí ele fica muito atiçado com aquele jogo difícil, né? Se no final das contas ele não consegue, né? E ele recebe um não definitivo, Sim. ele fica enlouquecido, ele pode virar um Stalker. Sim. E aí o Stalker é um perseguidor. É um perseguidor, porque ele, na cabeça dele, né? Sim. Ele tá pensando o seguinte: como não? Como que, entendeu? Como que eu não consegui a posse do objeto? Como que eu não consegui? Eu tenho que conseguir a posse desse objeto. Sim. Né? Olha, é tão louco, Luciano. É como se fosse o Robert Harry, né? Que é um psicólogo americano, cientista e tudo mais. Ele fala o seguinte: é como se o sujeito, se essas pessoas, elas tivessem parado no desenvolvimento emocional delas na infância. Né? É como se fossem crianças Sim. que precisam ter um brinquedo. Como é que a criança funciona com um brinquedo? Ela quer aquele brinquedo de qualquer maneira, ela precisa da posse daquele brinquedo. Né? E aí tem uma coisa também que é o seguinte: tem uma fantasia delirante naquele brinquedo. Entende? Sim. Não é uma relação aonde que duas pessoas se conhecem e a relação vai sendo construída à medida que, né, que as pessoas vão se conhecendo e vão se gostando e vão se apaixonando. Não. Sim. Né? Da parte do sujeito, né, aquilo é um objeto para tomar posse, é um brinquedo que ele precisa ser dono. E a diferença é que ele é uma pessoa. Só é um que ser é uma humano. pessoa, Sim. exatamente, é uma pessoa, né? E aí ele faz esse jogo extremamente sedutor, eles são muito sedutores, né? E a pessoa muitas vezes cai, porque é difícil não cair, porque quando você conhece uma pessoa dessas, você acha que você conheceu o príncipe encantado, a tua alma gêmea, você nunca encontrou alguém que se interessasse tanto por você. Sim. Né? Você está comentando agora, está me lembrando do caso da Anna Hickman, o Stalker, né? Que foi o cara que no fim morreu, que o cunhado dela acabou matando o cara, porque o cara foi torná-la refém lá no hotel, né? E o pessoal, eu estava ouvindo o pessoal contar essa história, diz que esse cara estava numa fantasia tão grande que ele cria uma página da Anna Hickman, a página como se fosse a Anna Hickman, onde ele dialoga com ela. Ele faz o post conversando com ela e faz o post dela respondendo para ele. Mas esse daí eu já acho o seguinte, tá? Esse daí já não é nem mais psicopatia. Já é loucura? Tá? Isso daí já vai, já é, eu acho que é uma... Porque também tem o seguinte, quer dizer, às vezes tem muitas comorbidades, existem transtornos que são combinados, quer dizer, então, esse cara, quer dizer, ele pode estar dentro... O que é a psicopatia? Né? O DSM-5, né, fala o seguinte, que existem os transtornos de baixa consciência, né, que são 4, né, que é o transtorno de personalidade narcísica, o transtorno de personalidade antissocial, o transtorno de personalidade borderline, que é muito conhecido, e o transtorno de personalidade histriônica. Né? Então, assim, o que eu falo é que o psicopata doméstico, ele é como se ele pode passear entre o narcisismo e o antissocial, entendeu? Ele pode estar mais para o narcisismo, pode estar mais para a psicopatia, entendeu? Mas assim, ele de qualquer forma assim tem essas características, né, narcísicas, né, que é um enorme egocentrismo, né, um cara muito autocentrado, voltado para ele, porque ele sente, para o desejo dele e tudo mais, né, onde que o outro está sempre o outro está ali para ele servir, né? O outro não existe como ser humano, entendeu? Né? E aí constrói-se essa relação às vezes, né? Quando a pessoa cai no jogo, né? Ela cai na armadilha, né? Porque eu acho que é uma armadilha, né? Porque você imagina, Luciano, você conhecer uma pessoa, você se relacionar com uma pessoa há anos e você não tem a menor ideia quem é aquela pessoa. Você já imaginou que loucura? O pessoal fala que você só conhece o outro na hora da separação, né? Quando não, você se separa, só, né? Que aí aparece a... Às vezes pode existir isso até em pessoas normais, porque tem briga e tudo mais, enfim. Mas você imagina o seguinte, o psicopata,
né? O psicopata criminoso, vamos pensar no psicopata criminoso. Sim. O psicopata criminoso é aquele cara que ele matou, ele acordou de manhã, deu vontade dele de matar, entendeu? Aí ele foi, matou, fez picadinho lá de quem ele tinha que fazer e tal, encontrou um prazer enorme naquilo que ele estava fazendo e tal, aí ele volta para casa e ele almoça tranquilamente com a mulher, com os filhos, ele pergunta para os filhos: oi, meu amor, como é que foi teu dia hoje na escola? Né? Olha só, aquela mulher e aqueles filhos não têm a menor ideia de quem é aquele sujeito. Você já imaginou você conviver com uma pessoa que você não sabe quem é? Vou fazer uma provocação, que você colocou um tema que é muito legal agora, que é claro que você foi no extremo, né? Esse é o cara que sai, mata alguém e volta para casa. Vamos reduzir a intensidade? Mas o psicopata doméstico é igual. Então, mas vamos reduzir a intensidade e dizer o seguinte aqui. O cara que está em casa com os filhos, aquela coisa maravilhosa, o cristão, etc e tal, e que vai para uma rede social e ali se transforma num monstro, onde ele cancela, ele destrói, ele ataca, ele acaba com a vida da pessoa, ele entra num lugar fazendo você perder teu emprego, pelo prazer de destruir, porque você pensa diferente dele. Aí ele volta para casa: queridos, como é a sua vida? Vamos à missa domingo, etc e tal. Eu chamo de Christian Minion, né? Uhum. O cara que ele tem essa capacidade de destruir alguém e ao mesmo tempo ele é aquele Ele está fingindo exemplo. Que ele é uma outra pessoa. Digamos que é uma questão de nível só. Ele só não matou alguém com uma faca, mas ele faz uma destruição muito parecida. Ele tem prazer nessa destruição. Sim. Né? Então, assim, é isso. Quer dizer, o sujeito, ele aprendeu desde muito cedo a usar uma máscara para mostrar para o mundo alguma coisa que ele não é. Né? Então, assim, ele é extremamente sedutor, ele é extremamente gentil, ele é excessivamente gentil. Né? Assim, ninguém é excessivamente gentil normalmente. A gente é educado com todo mundo, Sim. A gente é gentil com todo mundo, mas assim, você não é capaz de, tipo assim, o vizinho está precisando fazer uma obra, você vai pensar assim: tô com vontade de ajudar? Ah, não tô com vontade de ajudar, porque, porra, que saco, né? Pô, o cara se vira lá, entendeu? Eu gosto muito dele e tal, mas, pô, deixa ele resolver o problema dele, porque eu já tenho os meus, né? Mas esse cara não. Esse cara, ele vai lá e vai falar assim: eu vou ajudar o meu vizinho, porque ele tem uma preocupação muito grande, né, de ter essa máscara de boa pessoa imaculada, né? Uma coisa muito interessante que tem no livro do Stanton Samenov é o seguinte: eles nunca se veem como má pessoas. Nunca se veem como más pessoas. Então tem um capítulo, né, desse livro Mentes Criminosas, que o Stanton Samenov fala o seguinte: que os policiais americanos já aprenderam a lidar com os psicopatas. Né? Então, quando eles vão conversar com os psicopatas, eles precisam descobrir, né, os crimes que os sujeitos fizeram, onde que estão ali os corpos e tudo mais, né, eles falam assim: pô, cara, a gente tá junto com você, a gente sabe que você é um cara legal, a gente sabe que, poxa, né, são as circunstâncias da vida que levaram você a fazer isso, a gente tá com você, cara, a gente é teu amigo, a gente te compreende. Então, na hora que o sujeito se vê, né, daquele jeito que ele deseja ser visto como ele é um cara bacana, né, ele aos pouquinhos vai desenrolando as suas histórias e vai aos pouquinhos deixando os seus crimes a descoberto. Né? Porque é uma loucura isso, né? Quer dizer, o cara que é capaz de matar e tudo mais, ele não se vê como uma má pessoa. Né? Nesse teu trabalho todo aí, né? Aliás, deixa eu até mostrar. A capa do livro está aqui, ó. O pessoal vai ver ali, ó. A capa do livro tem aqui, é um desenho, é uma mulher aqui em primeiro plano com a boca aberta, gritando. De desespero. De desespero, ou sei lá o que. E uma pessoa macabra atrás, né, controlando, assustadora, né, com um olhar, né, de total crueldade, né, sem sentimento nenhum no olhar. O livro tem 222 páginas. A vítima não se dá conta de que não está numa relação amorosa, porque uma relação amorosa pressupõe amorosidade, que é o olhar para o outro. E para haver esse olhar é preciso que o sujeito tenha dentro de si sentimentos. Só que os sentimentos para o psicopata são muito superficiais e inexistentes. Tem uma pegada aqui que talvez tenha vindo desses teus atendimentos todos lá, que aqui quando você fala amorosidade, tudo dá a entender que é um relacionamento afetivo. Homem, mulher, mulher, não importa mais. Quando você sai desse afetivo e vai para dentro do ambiente do trabalho, por exemplo,
Onde você já esteve, de todos, você já esteve na corporação, você já teve... Olha só, eu já trabalhei com psicopatas também, já trabalhei em ambientes fortemente psicopáticos. Foi uma iluminação para você, depois que você aprendeu isso tudo, você olhar para trás e falar, cara, agora eu saquei... Eu hoje, eu entendo... Depois, quando a gente entende a patologia, né? Quando a gente entende que isso é uma patologia, né? E que ela é muito maior do que a gente imagina, muito, muito maior do que a gente imagina, é libertador. Sabe, Luciano? Porque às vezes você está num ambiente de trabalho, por exemplo, né? Um ambiente altamente hostil, né? Sim. E você fica às vezes se questionando, poxa, o que eu estou fazendo de errado? Né? Por que eu estou fazendo de errado? Por que eu não me encaixo aqui? Por que eu não consigo me dar bem? Você fica se culpando, né? Porque você não consegue entender que você está no lugar errado. Entendeu? Que você não se encaixa, porque você não tem a mesma personalidade daquelas pessoas. Né? Então hoje, eu olho para trás, eu tive isso uma vez, eu trabalhei num lugar que foi um lugar horroroso que eu trabalhei. Né? Eu tive todo tipo de doença psíquica, física que eu podia ter, eu tive quando eu estava ali dentro. Né? E no dia que eu pedi demissão, né, fui pedir demissão, a pessoa se virou para mim, eu era destruída diariamente, entendeu? Quando chegava no domingo de manhã, eu já queria morrer, só de pensar que eu tinha que voltar para lá, mas eu sustentava meus filhos e tal, eu precisava trabalhar, né? Bom, enfim, no dia que eu fui pedir demissão, o meu chefe se virou para mim, não, por que você não pensa melhor, por que você não fica e tudo mais? Eu falei assim, porque eu estou no lugar errado. Eu estou no lugar errado, eu sou muito diferente das pessoas aqui. No mercado financeiro, eu tenho uma característica de ser todo mundo ser muito, muito ligado em dinheiro, né? E assim, às vezes as pessoas têm uma loucura por dinheiro, né? E para mim, dinheiro é necessário como segurança, mas eu não vejo o dinheiro como um objetivo por si só, eu nunca vi. Né? A minha visão por dinheiro é outra. Então, assim, para mim não vale tudo por dinheiro. Sim. Sabe? Então, e assim, essas pessoas que valem tudo por dinheiro, elas são capazes de qualquer coisa, né? É o que eu falo, é uma ausência de humanidade, né? Uma ausência. E aí um dia, eu vou te contar uma coisa, né? Eu fui tentar conversar com essa pessoa e eu falei para ele assim... o clima daqui é muito ruim, sabe? O que se pode fazer para melhorar e tudo mais? E aí ele se virou para mim e falou assim, vocês não estão aqui para serem amigos, vocês estão aqui para ganhar dinheiro. Né? E aí foi quando assim, essa frase eu nunca me esqueci, né? E eu pensei assim, eu estou no lugar errado, eu tenho que sair daqui. Eu conversei com um cara que trabalha numa grande empresa brasileira, que tem como característica essa pressão absoluta. E é uma empresa que produz bilionários. O cara que consegue escalar na empresa e chega lá perto do topo, ele vira bilionário. Então essa empresa já tem isso. Se pegar os 100 bilionários brasileiros, acho que 10 são dessa empresa, né? Imagina. Só que no caminho para você chegar lá... Nossa. Né? E eu conversei com um cara que estava numa empresa dessa e o cara estava realmente pirando, né? E eu falei, cara, mas e aí? Como é que é isso, cara? Como é que você trabalha num lugar desse? Ele falou, cara, as regras são muito claras. Quando me contrataram, eles mostraram que era assim. Ou você tem essa característica... Você tem que ter essa característica. Ou você não vai encaixar aqui, né? E aí o cara entra lá e fala, como é que tem tanta gente que aguenta? Não, esse pessoal entra, sabe como é que é e aceita o jogo. Mas então, não adianta reclamar. Mas aí o ponto é esse, entendeu, Luciano? Não aceita só o jogo. Se a pessoa não tiver uma personalidade que ela se enquadre naquilo, Sim. entendeu? O nível de sofrimento psíquico que a pessoa vai ter que passar para ela ficar ali dentro daquele trabalho é tão grande que vai ser insuportável. A pessoa não vai aguentar. Entende? Né? Então, na verdade, assim, você precisa já ter aquela, né, para a pessoa sobreviver num ambiente hostil desses, ela precisa já ter aquelas características, né? E aquilo, além, né, da pessoa já ter algumas características psicopáticas, aquilo é uma escola de psicopatia. Então, o que você está falando para mim, eu estou imaginando ter o psicopatão com um monte de psicopatia embaixo. Ele está criando um monte de é uma psicopatas. escola de psicopatia. E olha, eu vou te contar mais uma coisa que eu um dia escutei nessa empresa que eu trabalhei, né?
que eu me lembro que eu fiquei estarrecida, né? Que uma pessoa se virou para outra, né? Que estava fazendo uma coisa ruim, né? Fazendo claramente uma coisa ruim. Eu não me lembro nem a circunstância, mas eu me lembro da frase, né? E aí a pessoa se vira para essa pessoa que estava fazendo essa coisa ruim e falou assim: isso mesmo, coração bem pequenininho. Coração bem pequenininho. É. Passe por cima, atropele. Coração, não tenha coração, aqui não tem Topo espaço tudo para por coração. dinheiro. Topo tudo por dinheiro. Isso mesmo, bateu palma. Isso mesmo, coração bem pequenininho. Eu nunca me esqueci dessa frase na minha vida. Cara, que impressionante. Você está falando, eu tô vendo pessoas, eu tô lembrando de olha só, momentos da minha vida, da minha carreira. Luciano, é uma loucura. Quando Sim. eu começo a conversar isso com as pessoas, sobre esse assunto com as pessoas, elas, olha só, eu tô olhando o teu olhar agora e eu tô vendo, tua cabeça tá, você tá olhando para mim e a tua cabeça tá aqui, ó. Eu falo isso no início do livro, né? E isso foi uma coisa fantástica. Quando eu comecei a estudar esse assunto, eu comecei a falar sobre esse assunto, com cada pessoa que eu ia falar e que eu começava a contar das características e tudo mais, né, da forma de estar no mundo dessas pessoas e tal, as pessoas falavam assim: opa, eu conheço alguém assim? Sim, né? Opa, olha só, acho que a mulher do meu filho é assim, olha, o marido da minha sobrinha é assim, caramba, eu tive uma namorada assim, nossa, sabe? Então, assim, as pessoas se deparam, né? Tem uma coisa fantástica nisso, entende? Porque às vezes a gente vive as relações, né? Quer sejam relações afetivas, quer sejam relações de trabalho, quaisquer tipos de relações com pai, com mãe, né? Porque tem muitos pais também psicopatas, né? Crianças que crescem dentro de lares, né? Eu me deparei com muitas histórias de mães narcisistas, entendeu? Destruidoras para os filhos. Então, como é que faz quando você pega um caso desse aí, que você está contando para mim uma história que eu imagino que a pessoa chega para você: Renata, minha vida está assim, e determina, você entende o que está acontecendo, ela está numa reação muito ruim para ela, e você vai dar uma recomendação para essa pessoa, né? E a primeira recomendação que vem na minha cabeça, que é muito clara, cara: sai dessa, livre-se dessa, vai embora. Não é tão fácil. Mas eu não vou embora de uma mãe. Não. Eu não consigo ir embora da mãe, ir embora de um pai, né? Não dá. Você vai ter que permanecer ali. A outra recomendação, então, vamos curar esse maluco. Não tem como curar o maluco. Então. Não tem como. Olha só, é um transtorno de personalidade de baixa, né, um transtorno de baixa consciência. O que é um transtorno de baixa consciência? É uma estrutura psíquica. Sim. Aquilo assim é muito anterior. É lá de trás. Não é, por exemplo, você tem uma psicose. Você pode ter um sujeito, por exemplo, que passou uma vida toda sem ter um surto psicótico, sem ter um surto esquizofrênico, nem nada, né? E num determinado momento aquilo eclodiu. Sim. Né? Aquela pessoa você pode tratar, né? Porque pode ter sido as circunstâncias, mas você pode dar remédio, ter medicação e tudo mais, né? Para você controlar aquilo e tal. Você pode fazer uma terapia, enfim, tem uma série de coisas, de medidas que você pode tentar ali, né? Para esse sujeito não tem mudança, porque é uma forma de estar no mundo. Você não muda uma estrutura de caráter de alguém. Se ele Isso é uma estrutura de caráter. O psicopata te procura, Renata. Eu sou psicopata, entendi o que está acontecendo comigo, li seu livro, estou me reconhecendo nele. Você não vai acreditar o que está acontecendo. Estão começando a me procurar. Psicopatas? Não, no outro dia eu tenho até medo, né, de contar aqui, mas acho que eu vou contar. Entendeu? Conte. Né? Tomara que a pessoa jamais veja esse... Mas você não vai dizer o nome dela? Não, eu não vou dizer o nome dela, mas é uma pessoa que eu nem... Enfim, um sujeito se virou para mim e falou o seguinte: Renata, entrou nessas TikTok, Instagram, sei lá qual deles foi, se virou para mim e falou assim: Renata, olha só, eu tô querendo escrever um livro sobre um serial killer. Aí eu falei: ah, é?
Aí ele falou, eu queria a tua ajuda para você escrever para eu escrever esse livro sobre o serial killer. Aí eu falei, sim, mas da onde que vai vir as ideias? Aí eu tenho um amigo que é serial killer e que me contou os pensamentos todos dele. Então eu preciso escrever os pensamentos do meu amigo. Que amigo, né, Luciano? Não era amigo, né? Não é ele, né? Porque quando que um serial killer vai se virar para alguém e contar para esse alguém os seus próprios pensamentos? Não vai, entendeu? Então, da mesma forma que esse assunto atrai as pessoas que vivem essas relações abusivas, esse assunto também atrai essas pessoas. Eu tenho tido pessoas me mandando mensagens e tudo mais, falando, olha, eu estou no transtorno e tudo mais. Eu sou assim. Eu sou Mas assim. então, essa pessoa que te procura e que reconheceu que ela tem o transtorno, ela pode se curar? Você falou, olha, a vítima não consegue curar o psicopata. Não. O psicopata reconhecendo, ele não consegue pode mudar. Se eu no outro dia eu recebi um comentário que eu achei até interessante. Até com essa pessoa eu falei, né? Ele falou para mim o seguinte: eu descobri que eu estou no transtorno, né? E o que está acontecendo comigo agora é o seguinte: a máscara não está mais se encaixando. A máscara não está mais se encaixando, né? Estou com dificuldade de colocar máscara, né? Porque ele se acostumou a usar uma máscara a vida toda. Sim. Ele está com dificuldade de usar máscara, né? Ele começou a ter dificuldade de enganar as mulheres, porque como ele está com dificuldade de usar máscara, então ele falou que está sendo rejeitado muito rapidamente, porque ele não está mais conseguindo colocar máscara, né? Que está com dificuldade também no trabalho, né? Porque ele se dá conta hoje que o ambiente de trabalho dele está cercado de pessoas também dentro do transtorno, né? E que ele já olha para essas pessoas e ele já entende que as pessoas estão ali por interesse, né? Mas que essas relações também não se sustentam por muito tempo, porque as pessoas também tendem a não se aguentar, né? E aí, mas assim, tem uma coisa que ele se faz um pouco de vítima, que fala o seguinte: mas a responsabilidade não é só minha, existe uma corresponsabilidade e tal, porque as pessoas empáticas que são minhas vítimas, as mulheres empáticas que foram as minhas vítimas, todas elas tinham também sérios problemas emocionais e tudo mais. Então o sujeito tenta virar o jogo, né, falar que o culpado é a vítima, entendeu? Né? Mas enfim, quer dizer... Mas esse cara... O que ele pode fazer? Ele falou, Renata, eu não quero estar nessa situação onde eu estou. O que eu falei para ele é o seguinte, olha só, você, eu sei que você não pode mudar, mas olha só, você ter a consciência, né, de quem você é, né, e o dano e a destruição que você causa na vida dos outros, né, já é o primeiro passo. Né? Então talvez você vá ter que aprender a encontrar um meio do caminho, uma forma de estar no mundo, né? E você vai encontrar, você vai ter que encontrar, né? Mas isso é por conta dele? Ou tem alguma... Por exemplo, cara, esse instinto de violência que você tem... vai fazer MMA para tomar porrada de alguém e encher alguém de porrada? Não é isso. E naquilo você... Não é isso. O que acontece é o seguinte, né? Em algum momento, né, essa pessoa não se construiu como ser humano, entende? Luciano, você olha para dentro de si e você enxerga o quê? Uma enorme riqueza. Uma enorme riqueza de pensamentos, de sentimentos, sabe? Pessoas não patológicas, nós somos muito ricos, sabe? Nós somos ricos, nós somos capazes de doar, né, afetividade para os outros, sabe? De querer bem, sabe? É muito sentimento que a gente tem dentro da gente, né? Então, isso é uma riqueza, né, que como a gente tem, a gente não se dá conta da enorme riqueza que é isso. Sim. Você já imaginou um sujeito que olha para dentro dele mesmo e enxerga nada? Um vazio. Ele sabe que lhe falta alguma coisa que os outros têm. Então, junto com esse vazio, quando que ele olha, né, que ele enxerga esse nada, né, vem uma enorme destruição, um desejo de destruição, porque tem
Ele não tem, ele sabe que ele não tem alguma coisa que ele deveria ter e que os outros têm, entendeu? E aí esse desejo da destruição do outro, né, quer seja uma destruição física, né, através Sim. da morte, ou enfim, através da destruição psíquica, emocional do outro, né, é a forma dele estar no mundo. Ele precisa derramar essa destruição que existe dentro dele, ele precisa derramar essa destruição em cima do outro. Eu vou retomar uma coisa que eu perguntei lá atrás, a gente falou um pouquinho, mas vamos falar de novo aqui. Você está dizendo o seguinte, não é que esse cara acorda de manhã e diz, hoje eu vou destruir a vida da Renata. Não. Entendeu? Hoje eu vou destruir. Não, isso acontece naturalmente. Sim. Porque é isso que ele é, né? Aí você perguntou para mim, o sujeito tem consciência? Sim. Né? Não, o sujeito não tem consciência do que ele faz com o outro. O sujeito está no mundo de três formas, né? Eu costumo falar de três formas. A primeira forma que ele está no mundo é a pulsão. O sujeito é pura pulsão. Todos nós temos pulsão, né? A gente tem a pulsão de destruição. Às vezes a gente deseja mesmo mal, quero que a pessoa se ferre e tudo mais. A gente tem raiva e tudo mais. É o famoso puta que pariu, né? Tem uma hora que eu tenho que falar, eu tenho que soltar. Mas a gente tem a pulsão de vida dentro da gente também. E pessoas não patológicas lutam, né, contra a pulsão de morte, contra a pulsão de destruição, né? Para esse sujeito, essa pulsão de destruição, não houve interdição nessa pulsão de destruição, né? Ele realmente deseja destruir o outro, ele sabe que ele não pode mostrar esse desejo de destruição ali para o mundo, mas ali está ali. E dentro dessa pulsão de destruição tem também as perversões, tá? Tem as transgressões, né? Tem as mentiras, tem as enganações, tem, assim, estão falando de uma monstruosidade, entendeu? De uma pessoa, assim, que tem uma ausência de sentimento dentro de si, que não tem bem-querer verdadeiro por ninguém, né? Que tem um desejo de destruição, que precisa de estímulos, né, transgressores, perversos, né, o tempo todo, né? Então é uma coisa muito ruim ali, né? A segunda forma que o sujeito está no mundo é pela lei, né? Ele conhece a lei, ele não tem nenhuma dificuldade de raciocínio, tá? Mas a lei para ele é algo que nunca foi internalizada, não entrou, né? Pessoas não patológicas, elas têm, a lei existe, né? E com o tempo a gente internaliza. Se você deixar um relógio de ouro aqui na minha frente, né? Eu não vou pegar, claro. Eu não vou pegar, entendeu? Claro. Porque não é meu, porque não é meu, porque essa não sou eu jamais vou fazer isso. Né? Se eu tiver todas as oportunidades de fazer as coisas erradas, eu jamais vou fazer, porque essa não é a Renata, né? Mas o sujeito, é aquele sujeito que se não tiver alguém olhando, ele vai fazer. Ele vai fazer, né? E a terceira forma, né, que ele está no mundo é pela comparação. Ele se compara com o outro o tempo todo. Por que ele precisa se comparar com o outro? Porque aquela autorreferência que a gente tem dentro da gente, quando a gente olha, a gente sabe quem a gente é, ele não tem, né? Então ele precisa se comparar com o outro o tempo todo. Então é a inteligência do outro, o outro é mais inteligente que ele, ou não é, o outro é mais rico que ele, ou não é, o outro é mais isso, mais aquilo, tal. Então tem essa coisa de você, e daí que surge, quando ele se compara com o outro, né, e ele se sente inferior, daí também que vem o desejo de destruição. Ele quer destruir aquela pessoa, porque ele não vai trabalhar para ficar igual ao outro, não. Ele vai destruir. O que eu falo é o seguinte, é um sujeito altamente invejoso. A inveja é uma coisa muito diferente do que a gente imagina, porque a gente pensa o seguinte, você tem um carro legal, eu tenho inveja do seu carro, eu quero ter um carro igual. Não, né? A inveja não é isso. A inveja é o seguinte, você tem um carro legal, eu não só quero ter o seu carro, como eu quero que você se exploda, né, atravessando a rua e você deixe de ter o carro, né? Então existe um sentimento a inveja tem um sentimento de destruição dentro dela. O sujeito deseja que o outro não tenha aquilo que ele tem. E aí, quer dizer, como é que funciona? Então vamos voltar à relação afetiva,
né? Como é que funciona a relação afetiva, né? O sujeito lá da academia, né, que você contou, que viu lá a moça bonitona, não sei o que e tal, ele criou, ele identificou que aquela pessoa tinha características que ele desejava, Sim. né? Desejava ter para ele, né? E ele precisava tomar posse daquele objeto. Então ele faz uma fantasia delirante e tal sobre aquilo, sobre aquela pessoa, e ele começa a se relacionar com aquela pessoa como se na verdade ele pudesse absorver aquelas características que existem no outro que ele gostaria que fossem dele, mas que não são, porque ele não tem nada dentro dele. Né? Então é um objeto de valor e isso é legal para ele ser posse de um objeto de valor porque ele gostaria de ter aquelas características para ele, mas também é legal porque ele se apresenta perante a sociedade como dono de um objeto de valor. Minha propriedade esse objeto de valor, né? À medida que o tempo vai passando, né, enquanto a vítima vai construindo, né, uma relação amorosa com o sujeito, com a máscara, né, que o sujeito apresenta, ela vai né, criando um vínculo afetivo profundo com aquela máscara que ela acredita que existia, né, que vai existindo, o sujeito vai desconstruindo aquela fantasia delirante dele do início. Né? E aí, ao mesmo tempo que ele vai se destruindo, ele começa a se comparar sem parar com a vítima. Né? E aí o que acontece? Ele precisa destruir a vítima, porque com o tempo, né, ele sabe que a vítima tem aquelas qualidades que ele jamais terá, né? E aí ele precisa destruir o objeto que primeiro foi o objeto desejado, passa a ser o objeto a ser destruído. E por isso que as vítimas, quando saem dessas relações afetivas tão patológicas, elas saem absolutamente devastadas. Entendeu? Né? Essa é a construção da devastação na relação afetiva. Né? Como é que eu me protejo de um psicopata desse aí? Tem algumas formas de a gente pensar isso aqui. Ó. Tipo assim, para eu não entrar numa relação como essa, e aí significa o seguinte, eu não vou nem aceitar o emprego nesse lugar, ou entrei e já percebi que o cara caiu fora. Qual é a proteção? É muito difícil de você perceber. Eu diria para você o seguinte, uma característica que às vezes você pode identificar logo de cara é assim, não existe muita negociação. Eu acho que essa é uma característica, né? Assim, são pessoas que você vê que tem uma difícil negociação. Se você vê que a negociação é difícil, opa, cuidado. Né? Eu acho que esse talvez seja um primeiro sinal. Agora, às vezes, né, as pessoas ainda assim, elas vão ali tentando e achando que... Porque o sujeito também, por outro lado, é um sujeito que às vezes é maravilhoso. Né? E aí a gente vai ter que ir no final da relação, que é o seguinte, né? Quer dizer, como é que uma pessoa que foi destruída, né, como é que foi uma pessoa que foi massacrada, né, como é que uma pessoa consegue sair, né, consegue voltar a ser um ser humano, né, como é que consegue se reerguer. Né? E aí eu falo o seguinte, existe um fenômeno chamado dissonância cognitiva. Tá? A dissonância cognitiva ele é resultado, né, é uma coisa que se constrói dentro da vítima porque ela aprendeu a conviver com o médico e com o monstro. Né? Ora o sujeito era bom, ora o sujeito era ruim. Né? Ela amava o sujeito bom e ela tinha medo e pavor do sujeito ruim. Né? Ela vai precisar aprender o seguinte, o sujeito bom nunca existiu. Então, quando você sai de uma relação dessas, não só o seu presente foi apagado, tem que ser apagado, né? Como o teu passado nunca existiu. É que nem a mulher que se casou, que é casada lá com um psicopata, assassino, que matou um serial killer, que mata 20 pessoas. Um belo dia a polícia chega na casa dela e prende aquele marido. Fica ela e os filhos olhando, né, para aquilo e fala assim, como assim? Como que isso pode ter acontecido? Né? Ou seja, o que ela acreditava que era a história dela, né, nunca existiu. Nunca existiu. Ela acreditava numa fantasia. Eu costumo falar o seguinte, né, a nossa vida é como se fosse um quebra-cabeça. Né? Aonde que você tem um monte de pecinhas e você vai construindo esse quebra-cabeça. E
Só que às vezes, né, aí você assim, vai recebendo as pecinhas, vai encaixando e tudo mais, só que de vez em quando surgem, na relação com esses sujeitos, né, surgem umas pecinhas que não se encaixam. Que não se encaixa. Você olha, você fica tentando encaixar aquilo e tudo mais, mas aquela pecinha não se encaixa naquilo que você acredita que é a sua vida. Não se encaixa, né? Aí o que você faz? Você, depois de um tempo tentando encaixar aquilo e tal, você desiste, você joga a pecinha numa caixinha, entendeu? E ao longo da vida, você vai jogando aquelas várias pecinhas que não se encaixaram numa caixinha, né? E aí, quando a relação acaba e o quebra-cabeça explode, né, e vem toda a devastação e tal, você vai precisar pegar aquela caixinha, jogar aquela caixinha de novo em cima da mesa e tentar entender que a tua vida não era aquele quebra-cabeça que você pensava que era. Você vai ter que remontar a sua vida, você vai ter que ressignificar uma vida inteira. É louco, né? Aí, uma dessas, pode virar um psicopata, porque não deve como. dar um nó na cabeça. Dá um nó danado, mas não tem como você... Quem não é psicopata, quem é uma pessoa... Naqueles teus atendimentos lá que você fazia pessoal, você deve ter encontrado a dona Regina, que há 25 anos apanha no marido. É verdade. Há 25 anos apanha no marido. E você olha para a dona Regina, 25 anos apanhando no marido? Pois é. Mas às vezes ele é bonzinho. Às vezes ele é bonzinho. Pois é, ele é bonzinho, ele dá o dinheiro, ele sustenta, ele trata bem os meus filhos. Quando a gente fala, né, de pessoas, assim, tem uma coisa aí muito ruim, às vezes também, que é a dependência econômica, a dependência financeira. Tem muita gente que sabe até... Tem mulheres que apanham e tudo mais, né? Mas que sabem que elas têm que ficar ali porque elas não têm outra alternativa, né? Mas, Luciano, quando a coisa é tão óbvia, né? Quando o sujeito bate, né? É muito óbvio, entendeu? Sim. A pior destruição não é a destruição física. A pior destruição é a destruição psíquica. É esse jogo, né? Do sim e do não, do bom e do mal, né? Tem uma coisa na psicologia comportamental, né, que chama reforço intermitente. Tá? Reforço intermitente é o seguinte: se você tem um ratinho e você dá comida sempre para aquele ratinho, o ratinho vai lá, ele se alimenta, ele sabe que ele tem um lugarzinho que ele sempre pode ir ali e se alimentar. Né? Então ele vai se alimentar nas horinhas que ele sabe que ele pode se alimentar, e quando ele não estiver comendo, ele vai brincar no parquinho, com os brinquedinhos dele, rolando as bolinhas e tudo mais. Né? Um outro ratinho, né? Se esse ratinho que ia sempre ali naquele lugar e recebia a comida, né? Percebe que aquele lugar não dá mais comida, né? O ratinho vai embora e ele vai tentar encontrar comida num outro lugar, né? Só que tem o terceiro ratinho. O terceiro ratinho é o seguinte: é um ratinho que ele nunca sabe quando é que a comida vem, mas ele é alimentado de vez em quando. Ele é mantido quase morto de fome, mas a comida vem de vez em quando. Entendeu? Ele de vez em quando ganha uma comidinha, ele ganha uma balinha, entendeu? E aí na hora que ele ganha esse reforço intermitente, ele fica aprisionado, né, naquela relação, entendeu? Né? Porque ele quer acreditar, né, que ele vai ser alimentado. Uma outra comparação interessante também é o seguinte: síndrome de Estocolmo. Como é que surgiu? Da onde que surgiu a síndrome de Estocolmo? Né? Ela surge exatamente disso, quer dizer, as pessoas, elas estão ali na posse, foram sequestradas, né? Elas estão ali na posse daqueles sujeitos que podem terminar com a vida delas, né? Mas se deparar com o mal, né? Com a possibilidade da destruição, do desejo do outro de destruir, de acabar com a sua vida, é tão ruim, né? É tão insuportável que as pessoas buscam se apegar, né, na ideia que o sujeito não é tão mal assim. Entende? Então, a possibilidade,
quando a pessoa ela tá numa situação dessas, né, ela quer se apegar à ideia que aquela pessoa não é tão ruim assim. E por isso que ela fica. E uma coisa interessante, você está falando para mim do ponto de vista do indivíduo, né? Mas isso pode ser uma sociedade inteira. Isso pode acontecer com uma sociedade inteira. Um psicopata no poder, do outro livro que eu te falei, quer dizer, um sujeito, um Adolf Hitler, é um psicopata no poder e que domina uma sociedade. Olha só, mas na época, né, olha só, por que os judeus foram tão massacrados, né? Porque eles se recusaram a olhar, porque você olhar, você entende, olha só, cara, existe a possibilidade de alguém entrar na tua casa, né, pegar você, sua mulher, seus filhos, seus pais e massacrar todo mundo, né? Você se deparar com essa possibilidade é insuportável você pensar nisso, né? Então, por que muitos só foram ver quando não tinha mais como fugir? Entendeu? Quando milhares de pessoas já estavam sendo mortas. Porque o pensamento de que o mal existe, né, e ele quer te destruir, Sim, é insuportável. Né? Então as pessoas, o que acontece? Elas tentam relativizar o mal. Né? Eu acho que a gente vive hoje uma cultura no mundo inteiro séria de relativização do mal. Né? As pessoas não querem olhar para aquilo, né, e falar, isso é o mal. Né? Olha só, porque a gente sabe, né, o que é o bom e o que é o mal. Só que hoje a sociedade também ela está tão distorcida, os valores estão tão distorcidos, os valores éticos, os valores morais, os princípios das pessoas, está tudo tão, né, louco, né, que assim o mal está cada vez mais instalado na sociedade. E, Luciano, é muito difícil você olhar, né, e falar assim, o mal existe. O mal existe, ele está acontecendo. Nós estamos vivendo esse momento aqui agora, os ataques lá de 7 de outubro, lá em Israel. E a forma, né, como... E a sociedade tentando relativizar o que o Hamas fez. Né? Olha só, não existe relativização para você degolar criancinha, para você estuprar mulheres, para você estripar, enfim, tudo que... Não existe relativização possível. Você viu aquele acontecimento que aconteceu essa semana lá na Bahia, da mulher que atacou uma turista chilena, entra numa loja e a dona da loja é uma judia. E esse vídeo está na internet. A mulher tem um ataque e vai para cima, quebra a loja inteirinha e gritando para a judia. Assassina de criança, porque é outra judia. É uma inversão louca, quer dizer, o mal tem essa capacidade, né? O mal se disfarça de bem. Né? A discussão sobre a psicopatia, né, nas pessoas, ela precisa estar muito presente. As pessoas, assim, esse livro ele é uma tentativa de despertar, sabe? Quer dizer, isso existe nas relações, mas isso existe também. Nós temos que nos deparar com a existência do mal. Sim. Né? Nós temos que deparar com a existência do mal. Sim. O mal, né, nas relações afetivas, né, eu tenho uma frase que eu falo o seguinte, né, a gente sabe que o mal existe, mas a gente jamais imagina que o mal possa vir disfarçado de amor. Sim, ótimo. Né? Então... Eu tenho um podcast, Café com Leite, um podcast para crianças, né, e no material de apresentação dele tem um PowerPoint que eu abro com uma frase do Walt Disney ali, né, que... Ele falou numa época, ele estava sendo muito criticado, porque a coisa mais legal dos filmes do Disney sempre foram os vilões. Os vilões eram de uma exuberância, você pega a Madame Mim, pega a Malévola, cara, era a bruxa, eram de uma exuberância e eram muito legais os vilões, né? Os vilões. O Irmão Metralha. Cara, era muito legal. E o pessoal criticando, cara, o Disney, você está dando tá muito legal o vilão, né? E a resposta dele é o seguinte, eu falei, cara, eu não faço filme para esconder o mal das crianças. Eu faço filme para mostrar que o mal existe e pode ser derrotado. Então, esconder o mal, a hora que o mal aparecer, além de não identificar, elas vão cair vítimas. Elas têm que identificar e saber que ele pode ser vencido.
entendeu? Exatamente. Então essa ideia de que o mal existe, pode ser vencido. O mal existe e nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos, né, olhar para o mal e identificar. Né? Então, o que eu falo é o seguinte, quer dizer, pessoas que saem dessas relações devastadas, né, por essas pessoas que tentaram destruir, né, tinham esse prazer na destruição do outro e tudo mais, elas vão ter que compreender que aquela máscara do bonzinho era uma máscara, que aquilo não existia. Ela tem que se deparar com Sim. quem é aquele ser humano. Né? Aquele ser humano, quem é essa pessoa de verdade? Porque a gente só consegue se defender daquilo que a gente sabe existir. Né? A gente precisa identificar o mal para a gente poder entender e quando você identifica, né, que aquela criatura era uma criatura realmente perversa, né, você consegue entender que você se libertou. Né? Então eu acho que isso é o que eu falo, né, para essas mulheres que saem devastadas, né, dessas relações, né, é que isso não foi um término de uma relação, isso foi uma libertação. Sabe? Você se libertou de uma coisa muito, muito ruim que você vivia. Na verdade, assim, você tem que agradecer a Deus, porque nada na vida acontece à toa, né? Então, Deus estava ali olhando, eu sou católica, né? Santo Inácio, estudei Santo Inácio e tudo mais. Né? Mas Deus estava ali olhando por você, né? E te salvou. E se você saiu dali com saúde, se você não sair, se o sujeito não te lesou financeiramente, né? Porque tem mulheres, eu estou recebendo relatos, né? Ontem mesmo eu recebi um relato de uma mulher que falou: Renata, eu não tenho dinheiro para comprar o seu livro. Entendeu? Ele me deixou sem nada, sabe? Né? Então, cara, se você saiu com saúde, se você saiu, sabe, financeiramente mais ou menos equilibrada, entendeu? Se você... Li seu livro, terminei de ler o livro, ao longo da leitura eu reconheci um monte de gente e eu terminei de ler seu livro absolutamente desesperado, porque eu me reconheço num lugar onde eu não quero estar. Eu me reconheço num trabalho onde tem o psicopata, ou numa relação onde tem o psicopata, ou então meu pai, minha mãe, meu filho, minha cunhada. Eu reconheci que isso existe. Reconheceu. Olha só, quando você estou terminar absolutamente desesperado. O que eu faço? O que eu faço? Olha só, você precisa... A gente, às vezes, na vida, Luciano, eu acho o seguinte... Eu prefiro ter consciência de quem são as pessoas que estão na minha volta. Eu prefiro. Eu prefiro saber quem é quem. Tá, né? Eu concordo com você. Então, também acho. O que eu faço? Né? Compro uma arma para ameaçar matar esse desgraçado aqui? Não, lógico que não. Chuto o pau da barraca, me torno um psicopata no nível deles. Você nunca vai se tornar crio um psicopata. Crio uma relação de conflito terrível. Não. Deixo que se arrebente e dane-se. Paro de cumprir a minha parte. Não, eu acho o seguinte, assim, algumas mulheres me perguntam, né, mas olha, ontem até no lançamento do livro eu conversei com uma pessoa que falou o seguinte: eu dependo financeiramente dele, eu estou casada há 30 anos, eu não tenho como, eu não desenvolvi uma profissão, ele falou para mim muito cedo para eu ficar cuidando dos nossos filhos em casa e tudo, né, eu não tenho como sair. Aí o que eu falei para ela é o seguinte: se você não pode se libertar externamente, começa a se libertar internamente. Entende? Não. Internamente. Como é que eu faço, cara? Como é que eu faço? O internamente é você... Eu estou apanhando de você, tá doendo pra cacete. Você tá dizendo pra mim o seguinte, cara, aceite a porrada, não vai é continuar aceitar. apanhando. Não é aceitar, não é aceitar. É você se dar conta, né, de que você de quem é aquela pessoa. Né? Enxergar quem é aquela pessoa, enxergar,
não cair mais nos joguinhos, né? Porque eles são especialistas nos joguinhos. E esse joguinho, essa dissonância cognitiva, esse reforço intermitente, né, é que faz com que as pessoas fiquem, né? Então, olha só, se depara com a realidade é essa. Na hora, quando você está se deparando com a realidade de quem é realmente aquela pessoa, é quando você começa a poder se proteger internamente dela, né? É como se você fosse criando eu chamo de armadura emocional. É uma armadura emocional, é uma coisa interna dentro de você, aonde que cada vez mais o que o outro te fizer vai te causar menos dano. Mas eu amo esse outro, Renata. Eu amo essa pessoa. Mas Estocolmo. É Estocolmo, mas eu falo uma outra, tem uma outra frase que é minha também, e que eu falo o seguinte: o amor acaba quando a gente deixa de gostar do outro ser humano. Entende? Porque como é que você pode amar alguém que você não gosta? Entende? No que o amor se sustenta? Eu estou tentando entender por que as pessoas ficam presas 20, 30 anos num relacionamento abusivo. Porque elas não conseguem enxergar, às vezes, porque existe esse jogo do bom e do mal. E elas estão se submetendo. E elas estão se submetendo, elas estão sempre na expectativa de que o sujeito bom vai voltar. Né? Uma outra coisa também é o seguinte, quer dizer, pessoas que estão no transtorno têm uma tendência muito grande a ter comorbidades. Tá? Então, por exemplo, o sujeito é um psicopata, mas ele também é bipolar. Tá? E aí, quando você conhece o sujeito, ele não se apresentou com você com uma carteirinha de sou psicopata, mas ele mostra a carteirinha de sou bipolar. Entendeu? E aí, coitadinho de mim, eu sou bipolar. Poxa, olha, eu tô deprimido pra caramba. Hoje acordei mal. Aí a pessoa altamente empática, que é a característica da vítima, né? Ela vai lá e ela fala, poxa, o que eu posso fazer pra te ajudar? Eu não sei o que e tal, entendeu? Então, você cai, né? É uma síndrome de Estocolmo, realmente, na verdade, porque o sujeito pode estar fazendo todas as coisas erradas, você pode estar tendo sinais que tem coisas acontecendo que você não sabe, que você desconhece, né? Mas quando o sujeito faz esse joguinho de vitimização, a vítima cai. Essa semana passada, procurando no Google, bipolares famosos. E a relação que veio é absolutamente absurda, inacreditável. Mas todo mundo é um bipolar famoso. Todo mundo que você vê famoso. O cara é artista, é cientista, é tudo gente assim que você fala, cara, mas esse cara é genial e é bipolar. Ou seja, não é um transtorno que falam o seguinte, né? Falam o seguinte, que a arte e a loucura às vezes meio que se comunica. Eu tenho uma tese, deixa eu te contar minha tese. Minha tese é a seguinte: quando você demonstra uma genialidade em alguma coisa, qualquer coisa. Você é um jogador de futebol extremamente habilidoso, você é um pintor como poucos, você é um tremendo artista de cinema, você é um músico, você é um físico nuclear que tem uma genialidade. Essa genialidade, ela consome tanto recurso que fica faltando no outro lado da tua vida. Então, eu sou o pintor genial e bato na minha mulher. Eu sou um escritor genial e sou pedófilo. Eu sou... então, acaba consumindo o recurso porque o cérebro não consegue... às vezes Pode ser por aí, né? Pode. Tocou aqui um alarme dizendo que nós estamos chegando no nosso time aqui, né? Então vamos lá de novo. O livro chama-se Psicopatas Domésticos, da Renata Silbert. Está à venda na loja do Café Brasil. Então, se você entrar em livrariacafebrasil.com, tá lá no destaque, que eu adorei. O livro tá lá em destaque. E eu recomendo dar uma boa olhada nisso aqui, porque nós estamos vivendo num momento, ou numa sociedade, onde esses psicopatas não estão se escondendo mais, cara. Estão visíveis, estão sentados em situação de poder. É verdade. De poder, e estão expondo para todo mundo, estão se orgulhando disso. E estão se orgulhando de serem psicopatas. E mostrando. Vamos lá no Hamas?
O cara filma e fala que olha aqui, ó. Eu sou um psicopata. Você imagina que coisa louca, quer dizer, os caras entraram, né, em Israel, né, Sim. com as câmaras para registrar o absurdo que eles estavam fazendo. Sim. Quer dizer, não tem vergonha, a aí, coisa aí não é o outro, feita. Aí o outro psicopata vê aquelas cenas e fala, pô, isso e é mesmo legal. Assim, e mesmo assim defende. Isso é legal, olha só, exatamente, isso é legal, pô, tá todo mundo, né? Então, agora tem uma coisa boa também, eu acho nisso, que é o seguinte, né? Os psicopatas estão cada vez mais descarados, estão, mas as vítimas estão começando a gritar. Sim. Né? A gente nunca viu, né? A gente está vendo agora, né? Várias pessoas, né? Artistas e tudo mais, né? Sim. Começando a acusar. Olha só, eu era casada com um psicopata, o sujeito fazia isso, sim. Entendeu? Né? Existia, o Luciano, antes uma vergonha, sim, né? Uma vergonha, sim. Uma culpa. A própria pessoa que era vítima, né? Ela tinha vergonha de se expor. Né? Pô, se eu passo tanta coisa ruim, como é que eu aceito isso? Sim, sim. Né? Então, tem aí uma responsabilidade, né? Que assim, que ela acha que ela é responsável também, sim. Né? E que é extremamente vergonhoso. É vergonhoso, realmente, você se dá conta que você se submeteu àquilo. Então, existe esse sentimento. Uma recomendação a você que está nos ouvindo aqui, e que ficou preocupado aqui. Primeiro, leia o livro. Segundo, se você se percebeu numa situação como essa, cara, tem muito mais gente como você numa situação parecida. Não é que isso tem que ser normal, é que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais né? comum. E uma coisa que você falou importante aí, acho que a primeira coisa é esse trabalho interno da construção dessa armadura emocional, sabe? A minha armadura emocional, e aí partir para tentar de alguma forma quem não consegue se libertar, não sei, alertar, né, não sei. Externamente, que pelo menos internamente, né, consiga se proteger um pouco, né? E assim, eu queria muito falar assim, deixar uma mensagem final, né, que eu quero deixar, o assunto é muito difícil, né? As pessoas que leem o livro, né, falam para mim, elas têm um nome para esse livro, né? Que falam que o livro é extremamente perturbador. Sim. Né? Elas ficam muito... Eu tenho uma amiga minha que ligou e falou assim, pô, Renata, que caceta que você foi escrever esse livro? Não estava preparada para isso, não. Entendeu? Sim. Tem pessoas que falam para mim assim, olha só, eu leio um capítulo, eu tenho que parar, né? Porque eu não dou conta de ler tudo de uma vez só. Né? Então, é um tema que é difícil, né? É um tema que é difícil. As pessoas às vezes vão se identificar, né? Mas assim, eu acho que são duas mensagens que eu quero passar. A primeira de todas é o seguinte: o conhecimento é libertador, né? A única forma de você se libertar de uma situação, de uma relação que você vive, é você entender que você se relaciona com uma pessoa patológica. Quer seja marido, namorado, namorada, esposa, pai, mãe, chefe... Enfim, é preciso compreender que essa patologia existe e que a outra pessoa, a pessoa que está lá do lado de lá, é uma pessoa patológica. Né? Então, essa é a primeira mensagem. Né? E a última mensagem que eu quero passar é que existe luz depois dessa libertação. Né? Nada é tão ruim quanto estar dentro dessas relações, né? Quaisquer que sejam elas, nada é tão ruim, né? Então, a saída de uma relação dessas é uma relação extremamente difícil, extremamente devastadora. Eu falo isso para os meus pacientes, né? É uma travessia muito dolorosa, né? Mas ao final dessa travessia existe uma paz. Né? Se você em algum momento tiver... Eu gostaria de conversar com alguém aqui, como nós estamos falando aqui, que passou por isso e que tivesse coragem de contar a sua experiência, porque eu acho que conversar sobre isso ajuda muita gente que está... Olha, se você conhecer alguém e tiver, ou quem estiver nos ouvindo aí, estiver disposto a contar como foi essa passagem aí, eu gostaria de fazer um programa. Tem várias pessoas que me contam, mas o problema é que normalmente as pessoas não querem se expor. As pessoas não querem, Tem que ser com cuidado isso.
Então vamos lá, Psicopatas Domésticos da Renata Silbert, está na livrariacafebrasil.com.br. Quem quiser entrar em contato com você, @Renata Silbert. O meu Instagram é Renata Silbert, _psicóloga. Ok, né? então é Silbert com T mudo no final. S no começo, T mudo no final. Isso. Renata Silbert, psicóloga. Isso. Legal. E aí eu respondo pelas pessoas no Instagram, né? Eu atendo. Né, eu atendo online, então posso atender no Brasil todo. Uma coisa que eu costumo falar é o seguinte, quer dizer, normalmente essas pessoas que saem dessas relações tão devastadas, né, elas não podem ser atendidas por qualquer psicólogo. Sim. Elas precisam ser atendidas por alguém que conheça profundamente a patologia, porque eventualmente uma outra pessoa que não entenda a dinâmica desse relacionamento, né, vai falar, olha, a culpa é sua, entendeu? Né? E é tudo que a pessoa não precisa ouvir, porque ela de fato ela foi vítima, né, de uma pessoa que estava ativa nessa intenção de destruição, né? Então é isso, quer dizer, o atendimento para essas pessoas precisa ser feito por alguém que compreenda essa patologia, né, e que consiga ajudar a pessoa dentro dessa patologia a enxergar que tudo aquilo que ela viveu foram características, né, do sujeito. É um modus operandi. Isso é um negócio muito interessante, né, que fala o seguinte, né, o sujeito, ele tem todo mundo que está dentro desse transtorno, eles têm um modo de atuar muito parecido uns com os outros, né? Parece que eles nascem com o mesmo, né? Tem um escritor, né, que escreveu um livro também sobre o assunto, muito legal, que ele fala o seguinte, parecem que eles nascem com o mesmo manual de instruções. Sim. É quase como se fosse um manual de instruções. A forma se você aprender a reconhecer você automaticamente vai... Exatamente, né? E outra coisa, né? E eles vão... as cenas que eles vão fazer com as próximas vítimas serão exatamente as mesmas cenas vividas com as vítimas anteriores. Sim. Porque o sujeito vai repetir, ele viu que aquilo dá certo, aquela estratégia dá certo, ele vai repetir exatamente a mesma estratégia com as próximas pessoas. Isso aí. Né? Renata, obrigado pela visita. Obrigada. Gostou do papo? É legal, tranquila, sendo uma boa. Obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo livro aqui. Eu acho que você vai ajudar muita gente aí. É essa a intenção, Luciano. Vamos manter o contato. É essa a intenção. Obrigado.